exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele irá. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és Boa noite, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muito nessa noite especial. Boa noite a vocês, Deus abençoe a nossa vida e que a gente possa nessa noite ser bênção, né, para as pessoas em suas casas. A gente está já se organizando, essa semana estaremos reunidos pela manhã, 10h30 da manhã, com aqueles cuidados essenciais. Eu quero ler com vocês aqui, convido aí para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 40. Eu vou ler alguns versículos de Isaías 40, mas semana que vem, domingo que vem, dia 9, alguns cuidados especiais. Você que se sente ainda um pouco debilitado fisicamente, permaneça em casa e vamos
estar juntos aqui 10h30 para aquela ceia especial, para já começar aí gradativamente o nosso retorno às celebrações presenciais. Isaías 40, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? E agora do 26 ao 31, do 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Todos nós, você na sua casa, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvemos ao Senhor nessa noite, adoremos a Ele, digno de todo louvor, de toda adoração. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que
te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que amar. Perdoa-me, porque
Neste momento eu peço para que você feche seus olhos, para que você foque seu pensamento no Senhor e entregue a Ele tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem tentado paralisar a tua fé, paralisar os teus sonhos, paralisar a vida que o Senhor colocou dentro de você. Que neste momento você possa abrir a sua boca para profetizar palavras de bênçãos na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em cada área da tua vida. Que você leve ao Senhor e creia que o Senhor, Ele é um Deus que responde às orações. Somente creia e verás o milagre acontecendo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregue tudo a eles. Entregar meus problemas pra Deus. Use a tua boca pra abençoar. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo ao Senhor. Derrame a sua oração diante do Senhor, porque ela sobe como cheiro suave, como incenso. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Então eu vou levar meus problemas pra Maravilha! Deus é muito bom.
Olha, eu quero lembrá-los de que hoje seria a Santa Ceia, mas como estamos já organizando o retorno para o culto no dia 9, 10h30, vamos ter uma celebração de ceia aqui, 10h30 da manhã. Por conta disso, a gente pensou em celebrar a ceia da manhã no dia 9, 10h30, e a ceia da noite vamos celebrar no culto online do dia 9, às 18 horas. Então, por isso, não vamos ter a ceia hoje, para celebrarmos juntos no mesmo domingo, dia 9. Enquanto isso, você vai aí na sua casa, agradecendo ao Senhor, e o principal, né? A gente precisou enfrentar esse isolamento, e ainda é preciso alguns cuidados. Então, quando a vida nos cobra algum comportamento como esse, a gente precisa entender, a gente precisa guardar, se preservar. 2 Samuel 11:1 diz assim, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 1, Davi comete adultério com Batseba. 2 Samuel 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porque Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Feche teus olhos, por favor. Já ia falar, pode se sentar, por gentileza. Que saudade, né? Daqui a pouco está voltando. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, pedir que o teu Espírito nos ensine, que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se você já agradeceu quando alguma coisa deu errado. A gente tem uma mania de agradecer só quando dá certo, quando a vitória chega, quando tudo foi excelente, quando deu tudo certo, você programou, planejou daquele jeito, e aí você vem aqui agradecer ao Senhor. Quem já foi à igreja alguma vez agradecer porque deu errado? Eu nunca vi alguém. Pastor, vamos orar por mim, porque o negócio aqui que eu ia fazer deu errado. É só por vitória, só por bênção, só por conquista, mas a gente poderia agradecer sim, quando alguma coisa desse errado. Esse pode ser um título para esse sermão. Agradecer se tivesse dado errado. Mas quando nós estamos enjoados, enfastiados, quando a gente está entediado de alguma coisa, você esteve assim? Esse isolamento social provocou isso na sua vida? Porque às vezes estamos enfastiados, sem apetite, enjoados da vida, entediados do que somos e do que fazemos. E aqui está o rei Davi, entediado, enfastiado, enjoado, sem apetite do que ele era e do que ele fazia. Sim, que razões tinha o rei Davi para não ir à guerra? Que razões tinha o rei para ficar no seu palácio? Por que o rei mandou no seu lugar os seus líderes? Por que ele mandou pessoas no seu lugar? Por que não foi à guerra? Ele é um guerreiro experiente, ele era o comandante da tropa,
ele sabia o que tinha que ser feito. Agora, ele, como um guerreiro experiente, como um chefe da guarda, do seu exército, ele que era competente, ou seja, um rei guerreiro, que por diversas razões e muitas outras coisas, o motivaram a trocar o campo de batalha por uma tarde gostosa no seu palácio. Pensemos, então, como que um guerreiro experiente, vitorioso, como o rei Davi, resolve trocar o lugar que deveria estar, e sabia ele onde deveria estar na guerra, por uma tarde de descanso. As pessoas estão assim, né? Eu estou muito cansado, eu não vou fazer isso, mas sabe o que precisa ser feito. O rei Davi mandou todo mundo, mandou o seu ministro das Forças Armadas, enviou os seus guerreiros, foi todo Israel, só ele ficou descansando. O que motivou isso? Só tem uma explicação: está enjoado da vida, está enjoado de ser rei, está com fastio emocional, está sem apetite. Então isso não é só você que vive, o rei Davi também experimentou. Quando nós enjoamos de ser o que somos, o que fazemos. Quem nunca experimentou isso? Pense comigo. Fastio de ser marido, de ser pai. Olha que sermão bem existencial, né? Ser advogado, sem apetite de ser crente, de ser pastor. Esse enjoo que às vezes toma conta do nosso coração, que tomou conta do coração de um rei guerreiro vitorioso, aquele pensamento que todos têm, né, em algum momento: eu quero mesmo é botar o meu bloco na rua e que ninguém mais me incomode, eu que mando na minha vida. Pode ser um pouco de fastio, de falta de apetite, de enjoo. Chega de responsabilidade, chega de dar tanto duro. Não é assim que alguns respondem? Não é assim que alguns eles reagem? Eu quero mais é viver. E tem alguns que às vezes têm, né, tem uma certa idade, e aí arrumam alguém de 18 anos, ainda diz: eu quero ser feliz. Eu quero mais sabe de uma coisa? Hakuna Matata. É uma expressão de cinismo da vida. Chega de responsabilidade. Vida longa é a frase do Rei Leão. Para enfrentar a vida somente na curtição. Chega de dar tanto duro. Na curtição de ser o que eu quero ser e fazer o que eu quero fazer, não importa. Hakuna Matata é lindo dizer. Seus problemas você deve esquecer. Mas é justamente nesse momento que nós estamos mais vulneráveis. É justamente nesse momento que a gente tropeça. É justamente nesse momento que a gente reage como Pedro e Jesus responde: você é pedra de tropeço só, porque estamos vulneráveis. E foi isso que aconteceu com Davi. E é nessa hora que nós podemos ceder às tentações mais sérias, mais graves, e que podem complicar muito a nossa vida. Então você precisa se conhecer. E é o momento, quando se sentir assim, o que você deve fazer? Não reagir como Davi, mas procure socorro. Vivemos um tempo de isolamento social, a gente poderia ter dado outro nome, sozinhos socialmente, mas o nome dado foi isolamento social, mas foi um isolamento
provocado, você teve que passar por isso. Não foi você que agiu para que ficasse isolado, não. Você foi obrigado por conta de uma pandemia, de uma questão sanitária. Então você pode até ficar sozinho, mas não se isole. Podemos ficar sozinho, ficar bem sozinho, para se conhecer, para se retirar, para averiguar a vida, mas não se isolar. Mas foi o que Davi fez, mandou todo mundo ir. Ele agiu para isso acontecer, ele provocou para ficar somente ali, para ficar absolutamente isolado. Não reaja como ele. Quando você se sentir assim, é hora de se abrir, é hora de desabafar, é hora de procurar os companheiros, é hora de ligar para as pessoas, é hora de dizer: eu preciso de ajuda. Davi fez o contrário. Fastiado, enjoado, sem apetite, resolveu se isolar, enquanto deveria procurar ajuda. Então a tentação, ela tem muito a ver com o tempo e o lugar errado. Como é ser tentado? É entender o tempo e o lugar errado que eu me encontro. Onde deveria estar o rei? Davi tinha que estar em Rabá. Davi tinha que estar lutando e não descansando. Não era tempo de festa, não era tempo de passear, não era tempo de ir para a praia, era tempo de lutar. Lutar com praia, nada a ver, né? Davi não ia para a praia, gente. Não era tempo de ir pegar um sol, um bronzeado. Era tempo de luta, era tempo de trabalho. Era tempo de estar no risco da guerra e não na segurança do palácio. Então a gente precisa entender esse tempo. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha responsabilidade? Porque quando estamos com esse fastio, enjoados, e estamos no lugar errado e no tempo errado, estamos vulneráveis às tentações. E o palácio não era o lugar proibido para estar. Não é que era proibido. Ao contrário, palácio era um lugar muito bom, era um lugar de conforto. O problema é que o rei estava no tempo errado, porque não é hora de estar no palácio. Aquele não era tempo de ficar descansando, de passear à tarde, como diz o texto. Aquele era um tempo que os reis saíam para a guerra. Porém, Davi resolveu ficar em Jerusalém. Ficou em Jerusalém quando deveria ter saído. Então essas características de estar no tempo errado, verso 2, que mostra para nós ociosidade. Estava deitado no leito, descansando. Como não restava fazer mais nada na vida, a não ser ficar deitado, resolveu continuar não fazendo nada. Passear, sem destino, pelas varandas do palácio, sem endereço, sem objetivo, saiu ao léu, querendo relaxar. Isso é muito bom, isso é ótimo, aliás. Às vezes a ociosidade, ela nos ajuda a tirar um pouco ou a diminuir a ansiedade. Nós precisamos disso, precisamos da ociosidade para diminuir a nossa ansiedade, ficar à toa um pouco, mas você precisa saber o lugar e o tempo para isso. E o problema aqui era esse, o tempo. Não era tempo de estar deitado, não era tempo de passear, era tempo de sair para a guerra. Quando a gente começa a entender isso na vida, e separar o tempo, e ter disciplina com as coisas, tudo flui com naturalidade. Não era o lugar, o leito, e nem o palácio, era para estar no campo de guerra, era para estar junto com seus amigos. E às vezes a gente se compromete, às vezes a gente se empenha para determinado projeto, não porque você quer, mas porque você sabe que seus companheiros estão lá. Então você pensa: eu não posso deixar sozinho, eu tenho que estar com eles. É tempo de estar com eles,
É tempo de sair à guerra. Quantas vidas não poderiam ter sido salvas naquela hora? Quantas coisas eu não poderia ter experimentado? Então esse é um sermão para a gente pensar quais os lugares e o tempo é bênção de Deus na minha vida. E que eu preciso exercitar isso, eu preciso me empenhar. Então essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Que lugares e tempo da bênção de Deus na minha vida e na minha casa? Pois todas as vezes que estamos no lugar errado, na hora errada, e eu repito, em bons lugares, meus irmãos, eu não estou aqui demonizando lugar nenhum, tá? Longe de mim, nunca tive esse comportamento e espero nunca ter. Em bons lugares, e o palácio era um bom lugar, mas todas as vezes que estamos em lugares errados e na hora errada, repito, em bons lugares, mas no tempo errado, estamos mais suscetíveis à tentação. Há 3 tempos para a nossa vida que você precisa ter e são inegociáveis. Tempo de solitude, tempo de estar no quarto, tempo de ficar sozinho. Isso é inegociável, você precisa desse tempo. Você e Deus, sozinho. Tempo da família, tempo da mesa, tempo de conversar, tempo de dialogar, tempo de debater, tempo de fazer questionamentos com a família, tempo da mesa, tempo de edificação, esse aqui. Se a gente está agora provocado, né, não por nós, mas por um isolamento social, estamos online, esse virou um tempo de edificação, o tempo do templo. Então a gente precisa separar bem esses tempos na vida, tempo da solitude, tempo da mesa, tempo do templo, tempo da edificação. Cinema é bom pra caramba, Maracanã é bom, praia é bom, teatro é bom, né? Você não vai para o Maracanã que é pecado. Não, não é pecado, Maracanã é bom, principalmente quando o Fluminense ganha. Anda difícil essa época, mas é bom. Sala de televisão com a família é bom, repito, praia é bom, passear é bom, tudo é bom, mas será que isso acontece na sua vida na melhor hora? Ou quantas vezes você pensou, poxa, eu estou aqui, mas eu deveria estar agora ouvindo lá o pastor Sérgio no culto? Que agora é ouvindo, né, online. Mas vamos pensar antes, quando estávamos reunidos, que você pensou, poxa, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá na igreja, porque nós estamos no lugar bom, mas num tempo errado. Então isso é uma coisa para a gente pensar daqui para frente. Quando retornarmos, quando a vida vier aí a normalidade, pensar nisso e separar esses tempos. Olha como eu escolhi um sermão para quase o último domingo assim, do nosso retorno, né? Preste ao nosso retorno, para você pensar isso e a partir de agora começar a gerar esse equilíbrio na vida. Olha a experiência de Jesus no deserto, era uma forte tentação. O diabo foi tentá-lo, mas ele estava no seu tempo de solitude e ele estava no lugar certo. Ele foi levado pelo Espírito, mas ele estava no seu tempo. E quando a gente entende o nosso tempo, e se estamos no lugar certo, tudo flui bem. Cuidado quando você estiver nesse trânsito aí dos tempos, sabendo que deveria estar num, mas está em outro. Eu estou lá cheio de material para estudar, coisa para preparar, e eu precisei me organizar. Esse tempo aqui, segunda pela manhã é isso, segunda à tarde é isso, terça de manhã é isso, porque se eu não me organizar com esse tempo, esculhamba tudo. Cuidado também, para quando você estiver vivendo essas nuances, né? E as circunstâncias parecem se encaixar. Ah, pastor, eu sei que eu estava no lugar errado, mas eu encontrei alguém, né? Era para eu estar lá. Cuidado quando as circunstâncias parecem se encaixar. E a gente tenta pegar isso como argumento
para dar confiabilidade, né? Tudo se coincidindo, né? Pensa em Davi. Tudo se coincidindo. As coisas se ajustando. O que essas pessoas falam? Tudo coincidindo, as coisas se ajustando, as pessoas logo falam o quê? É de Deus. Eu não fui lá na igreja, eu não assisti o culto, mas eu estava no lugar. É de Deus. Aquela pessoa foi lá naquela hora. Tudo nesse texto indica isso. Sabe o que esse texto indica? As circunstâncias estão favoráveis. Pensa comigo. Ele estava na varanda do palácio. Ali ele tinha uma visão privilegiada. As circunstâncias estão se encaixando, está tudo coincidindo. Uma janela aberta que poderia estar fechada. Crente faz isso, né? Crente gosta de ir juntando quebra-cabeça para dizer que é de Deus. Janela aberta. Mas essa janela poderia estar fechada, mas não, ela estava aberta. E com a janela aberta, uma mulher muito formosa. Tudo se encaixando. O rei sozinho no palácio, saiu para passear, aquela janela aberta na hora. E uma mulher lá dentro, e ele vulnerável porque não estava no lugar certo. Davi tinha como se esconder. Por quê? Porque Davi manda mensageiros. Ele não precisava fazer o serviço, o trabalho sujo. Davi não precisaria sair pela rua se expondo. Ele mandou mensageiros fazer o trabalho. Vai lá, chama aquela mulher. O marido dela não está aí, está viajando para a guerra. Ou seja, ele tinha poder, ninguém poderia impedir. Ou seja, estava tudo dando certo. Absolutamente tudo. Sozinho no palácio, saiu para passear, viu uma janela, todas fechadas, e aquela estava aberta, e lá dentro uma mulher. Eu não preciso ir lá, eu posso mandar alguém chamá-la. E a tentação acontece. Aprenda sobre tentação nessa noite. A tentação acontece exatamente assim. Há sempre algo que parece dar certo, que dá certo, para depois tudo dar errado. Né? Quem consome droga, meu pai sempre falava isso, sempre vai encontrar alguém que lhe ofereça mais não sei qual o linguajar, um trago. Quem é aberto a se corromper, sempre vai aparecer alguém para lhe induzir a isso. Drogado, o alcoólatra, o adúltero, o corrupto. Parece que tudo conspira para dar certo, e ainda falam assim, não, isso aí não tem como descobrir. Estão vendo que dá para descobrir. Ele traz à luz todas as coisas. É essa sensação que tudo parece dar certo naquilo que às vezes estão fazendo de errado. E que faz com que as pessoas continuem fazendo errado, porque parece que está tudo dando certo. Quantos corações não foram feridos por relacionamentos que pensavam estar no caminho certo, porque, como eu dizia, tudo se amoldava na relação. Podem vir para cá cantar, que a gente já está encerrando, por favor. Né? Quantos corações feridos, quantas pessoas machucadas, porque tudo se amoldava na relação, dava tudo certo. Mas aí vale o ditado da roça. Qual o ditado da roça? Goiaba madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Tem que ser mais mineiro, né? Há uma conspiração das circunstâncias. A gente justifica. Mas pastor, estava tudo se encaixando. Mas pastor, é um anjo que eu encontrei. A gente está estudando quarta-feira, né? Estava estudando o livro de Jonas. O
Olhemos o caso de Jonas. Olhemos o caso de Jonas. Está lá em Tarsis, ele estava lá no alto. Ele desceu para Jope. Jope ele encontrou um barco. No barco ele foi para o fundo do barco. No fundo do barco ele foi para o fundo da barriga do mar, na barriga do peixe. Então olha só, ele queria fugir para Tarsis, de Tarsis, acha um navio naquela hora. Chegou lá o navio. É do Senhor esse navio. Estava lá no bate-canal, na bate-rota errada. Então, agradeça ao Senhor quando alguma coisa der errado. Não sofra não. Não perca o sono. Não fique com aquela coisa, isso ia mudar a minha vida. Esse negócio que eu ia começar com fulano, estava dando tudo certo. Eu ia agora conseguir os meus objetivos, realizar os meus sonhos. Agradeça se der errado. Repito, porque alguma coisa parece dar certo, dá certo para que tudo dê errado depois. Conscientize-se de que algumas coisas que por mais pareçam convergir para dar tudo certo, pode ser um grande equívoco. Disse Jesus: observai bem, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Reconheçam os lugares. Faça uma leitura da vida. Veja se isso está no lugar certo, no tempo certo, no momento certo, se é a etapa certa. Fiquem espertos como uma serpente, mas sem atacar ninguém, né? Inofensivos como uma pomba, só ligado, atento. E quando der errado, agradeça. A partir de hoje, você vai aprender isso, a agradecer quando der errado e saber que há um Deus na tua vida que cuida da tua história. Vamos louvar um pouquinho, depois eu vou orar. Maravilha! Segundo o coração de Deus, eu quero orar por vocês, orar pela sua vida, pela sua família. Domingo que vem, 10h30 da manhã, estaremos aqui. Olha, tem que chegar cedo, né? Porque caso preencha as cadeiras, é proibido acesso. Mas aí não é você, não é o pastor que está proibindo, não é a administração. É a sua saúde, é para te preservar, tá?
Então venha de máscara também, porque não pode acessar sem máscara. É importantíssimo, tá? Esse cuidado. Que Deus abençoe a sua vida muito. A gente suportou até aqui. Tá chegando o final, tá chegando o fim. Vamos continuar firmes com o Senhor. Senhor, nós queremos pedir por todas as famílias aqui desse culto, todas as casas. Nós estamos já, Senhor, nesses 4 meses, cultos online. E podemos sim, Senhor, contar que a gente pôde experimentar o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua boa mão. Entender que o lugar certo nesse tempo foi estar em casa. O tempo e o lugar era permanecer em casa. Com certeza o Senhor esteve conosco todos os dias e continuará. Enche-nos de esperança nessa noite. Enche o coração de cada vida aqui, de cada família, da Tua graça. Do Senhor que reconstruirá todas as coisas, nos ajudará. Em nome de Jesus, derrame graça, sabedoria, paz sobre todos. Em nome de Jesus. Derrame cura também aos enfermos. Teu Espírito sopre sobre os enlutados. Teu Espírito sopre sobre equipes de hospitais. Teu Espírito sopre sobre os governantes. Teu Espírito sopre sobre aqueles que estão ansiosos, depressivos. Sopra, ó Espírito. Sopra e renova. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo, vá à tua frente, te dando o caminho, a direção. Vá atrás de ti, te livrando da pessoa má. Vá do teu lado sendo um ombro amigo. Vá dentro de ti, mostrando que tem zelo pela tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus de